Então, irmãos, vamos lá, irmãos. Eu quero convidar os irmãos a lerem segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Me ajuda aí, Lucas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Enquanto você já visualiza aí o texto, deixa eu falar, uma das regras do Evangelho é nós estarmos cobertos pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus. Ele nunca se ausenta. E ele estipulou isso para 2 ou 3, né? Se comungarmos em 2 ou 3 pessoas, não é? Porque se fala para um só, nós estaríamos em casa agora, não é? Então, se comungarmos em um número de 2, 3, 4, 5 pessoas, ali ele estaria. Eu estava brincando, tá? Mas obrigado. Veio rápido, irmão. Viu? Se comungarmos a presença do Senhor Jesus através da pessoa do Espírito Santo, estará presente, né? Se falarmos no passado, a promessa é que estaria, mas hoje estará presente em nosso meio. Isso é fato, os irmãos acreditam nisso? Amém? É isso mesmo, irmãos. Presente dentro de nós, no nosso interior. Então, se estamos reunidos, se estamos nesse momento de uma das vertentes da adoração, né, que é o culto, a presença do Espírito Santo de Deus está conosco. Outra regra do Evangelho, que é a mesma coisa, mas que Jesus deixou isso como promessa também, que ele iria para o Pai, iria lá para as moradas celestiais, mas ele enviaria outro Consolador. Jesus diz que esse outro Consolador, o mundo, João capítulo de número 14, Jesus está explicando sobre isso, que o mundo ele não conhece, não tem a sensibilidade de relacionamento com esse Consolador. Mas Jesus está falando para os seus discípulos: vocês conhecem bem. E aí Jesus desvenda um mistério ali que talvez eles não tenham entendido no momento. Porque vocês conhecem bem Ele, porque Ele habita no meio de vós. Pô, mas Jesus estava falando que ia primeiro para depois enviar o Consolador. E como é que Ele habita no meio de nós? Estou me colocando aqui no lugar dos discípulos pensadores, tá? Indagando como é que Ele habita então no meio de nós. Nem veio ainda, gente. Porque Jesus estava falando de si próprio. A presença do Espírito Santo nada mais é do que a presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus executante na dispensação da graça. A igreja vive na dispensação da graça. No favor, né? Vamos pegar a definição mais fácil para nós. No favor não merecido por nós. Tem alguém que merece alguma coisa aqui dentro? Não. Então, através desse favor que nós não merecemos, que Deus nos entregou, o Deus Espírito Santo, posso dizer assim, né? Para você entender, Deus Pai, Deus Filho, Jesus, o Deus Espírito Santo é o executador de todas as coisas no período da graça, dentro desse favor. Isso é uma promessa, e isso é uma regra do Evangelho. Sempre vai acontecer. A presença do Espírito Santo sempre estará em nós. Sempre estará em nós. Reconheceu Cristo como Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, viveu o processo de religação, começou a desfrutar da presença do Espírito Santo. Aí tem uma cultura que se estabeleceu por um certo momento. Não, eu errei e o Espírito Santo agora foi embora. Mentira. Mentira do diabo. Mentira. Mentira. A única coisa que podemos fazer contra o Espírito Santo é afagar ele. É limitar as ações do Espírito Santo na nossa vida. Esse poder nós temos.
Porque está dentro do teu poder de escolha. Está dentro daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, chegamos a uma conclusão. Que o Deus executante da dispensação da graça faz as coisas mediante a liberdade que eu promovo. Correto? Aí Paulo, uma certa feita, vai escrever assim, que o Espírito está sujeito ao Espírito dos profetas. O que Paulo estava querendo dizer? Que o Espírito Santo, ele é educado. Ele fica ali conversando contigo, se relacionando. E aí um dia desses nós aprendemos que a palavra relacionamento, ela tem etimologicamente, né, a origem de, relacionamento, relar, né, contato. O Espírito Santo fica querendo esse contato e nós temos o poder de fazer com que o Espírito Santo fique em segundo plano. Mas que hoje, nós possamos entender que o Espírito Santo sempre tem obrações para serem realizadas nas nossas vidas quando nos reunimos na presença do Pai. Quando nos reunimos na presença do Pai, o Espírito Santo sempre tem algo a ser executado em nossas vidas. Ele sempre tem algo a fazer para que nós venhamos estar sendo aprimorados na presença de Deus. Isso se chama processo. E se você quiser entender um pouco melhor esse processo, eu descrevo ele para você. Processo de santificação. Esse processo de santificação é diário, é contínuo. E vai acontecer até quando? Até o dia do grande dia do Senhor. Para isso eu posso afirmar para você, Deus é fiel. E vos aperfeiçoará até o grande dia do Senhor. Palavras de Paulo, né? Amém? Tá certo, irmãos. Mas nós não podemos descredenciar que essas palavras foram provindas do Espírito Santo. Tudo que Paulo escreveu foi porque o Espírito Santo o inspirou. O Espírito Santo direcionou as palavras de Paulo. Uma dificuldade que nós temos nos dias de hoje, de sermos totalmente direcionados pelo Espírito Santo. Voltando à questão do nosso livre-arbítrio, nós damos vazão em algum campo da nossa vida, né? E no outro campo, não, deixa aqui no meu controle. Porque se eu controlar isso aqui, né, uma hora ou outra eu faço aquilo que eu quero. Estou trocando por uma linguagem mais clara. Mas é basicamente isso. Nós vamos limitando as ações do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela vem através de nós nos enchermos da luz que é o Evangelho. E tudo isso, irmãos, tudo isso é um tesouro dado por Deus para as nossas vidas que não merecemos. Não merecemos. Aí eu encontro Paulo escrevendo uma segunda carta para as pessoas que habitavam ali em Corinto. Corinto era uma cidade comercial, né? Uma cidade de muita movimentação comercial, gerava muito lucro na época. Era um dos grandes polos navais, né? Aquele mercantilismo todo. Para ter noção, alguns templos lá de Corinto as portas eram de bronze, né? E o bronze na época ela valia bastante. Era uma cidade rica. E onde há riqueza humana, né, se manifesta também a ganância e a ambição humana, né? Vamos ser sinceros. Se você mora num lugar muito top, eu quero uma casa mais top. Se você convive com pessoas que têm carros tops, eu quero um carro mais que combine comigo, né? Afinal, eu sou filho do rei. Não é isso? É por aí.
Em determinado momento, esse grupo da igreja de Corinto, eles começam a ouvir uma pregação diferente daquela que Paulo tinha deixado para eles. Eles começam a ouvir coisas de super apóstolos, vamos dizer assim, vindos lá de Jerusalém, pessoas que se intitulavam como apóstolos tops e que entendiam mais da graça de Deus do que o Paulo, que tinha fundamentado aquela igreja, que tinha ali iniciado aquela obra. Eles ouvem todas essas coisas e eu acredito, por interpretação própria, tá? Que causou um furdunço. Causou, né? Uma confusãozinha, né? Nos dias de hoje a gente se confunde, nós temos a Bíblia. Imagine eles que não tinham a Bíblia, não tinham esse conteúdo. E aí o que ocorre? Paulo começa a descrever, combater todas aquela situação, todo aquele cenário de ensinamentos errôneos. E no capítulo 4 da segunda carta, Paulo ele inicia falando sobre a sinceridade, falando sobre a luz do Evangelho, falando sobre a questão da descoberta do Evangelho atuante em nós. Tanto é que nos primeiros versículos, Paulo diz que se o nosso Evangelho está encoberto, é por conta do Deus desses séculos, que cegou o entendimento de muitos. Ou seja, Paulo estava enfatizando a veracidade do Evangelho que ele tinha pregado. E quando chega no capítulo 4, no versículo 7, Paulo faz uma afirmativa para aqueles crentes ali. Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que, a tradução é diferente, para que seja a excelência do poder provém de Deus, não de nós. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Paulo estava fazendo um contraste da fragilidade do vaso de barro com a excelência do poder de Deus. Excelência, superioridade, elevação do poder de Deus. Aí nós vamos navegar um pouquinho aqui sobre esse conteúdo. Quando se fala da fragilidade do vaso de barro, está falando de nós. E vamos falar um pouquinho de nós. Paulo está nos comparando, melhor, deixa eu corrigir. O Espírito Santo está nos comparando como um vaso de barro. Frágil, mas muito funcional. Amém? Amém? Naquele contexto então, né, pastor Silas? No contexto do mundo antigo, o vaso de barro era algo totalmente funcional. Logisticamente, utilizado para armazenamento. As pessoas guardavam grãos, guardavam azeite, né? Quem não lembra da história do azeite, né? Quem não lembra? Só não pentecostal que não lembra, né? Como o povo está meio pentecostal, não lembra. E nós aqui já entendemos uma primeira funcionalidade do vaso de barro. Armazenamento. Segunda funcionalidade do vaso de barro naquela época, naquele contexto. Segunda. Cultivo. Jardim, irmão. Lembra do jardim? Você tem um vaso de barro lá. Quem ainda tem um vaso de barro lá no jardim? Ninguém? Ninguém, gente. Ah, tem ali a irmã ali que tem, ó. Minha esposa também tem. Lá em casa tem. Cultivo. Por que cultivo? Os vasos eram utilizados para enfeitarem a ornamentação, né? Ali a ornamentação de um jardim. Os faraós dos tempos passados, lá do Egito, eles utilizavam grandiosos vasos para colocar aquelas plantas, né?
frondosas, plantava-se a semente e cultivavam aquela planta até que ela pudesse dar frutos, ou até que ela pudesse gerar uma ornamentação, né? Uma questão de design aí, né? E uma terceira funcionalidade do vaso naquele contexto: transporte, condução. Os vasos eram utilizados para transportar coisas, sejam alimentos, sejam preciosidades. Os vasos eram utilizados para isso. Mas volto a dizer, eram simples vasos de barro. Em nenhum momento da funcionalidade do vaso, ele perdeu a fragilidade. Era funcional, era importante, era muito utilizado, mas continuava frágil. Continuava muito frágil. Os ensinamentos que contrariam o Evangelho, eles trazem uma ideia de que o vaso é funcional, que contrariam o Evangelho, irmãos. O vaso é funcional, mas que perde a fragilidade. Uma cultura de super-homens. E aí deixa eu abranger também a parte feminina, né? Eu estou falando homem, a gente está abrangendo todo mundo, mas super-mulheres também, né? Pessoas que são inabaláveis. Pessoas que não sentem nada, deixaram de ter emoções. Opa, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? E aí deixa eu ver a concordância do pastor Silas. Se não tem emoções, não tem mais vida, né, pastor? Porque ser humano tem emoções. O que você pode aprender através de terapia e outras formas diferentes é o quê? Controlá-las. Estar no controle das suas emoções. Deixar de sentir, me corrija depois se eu estiver errado, tá, pastor? Deixar de sentir, você não vai deixar de sentir nunca. Nunca não, nunca é determinante demais. Na glória, nós vamos deixar de sentir. Ou seja, só quando o perfeito se manifestar. E isso é peculiaridade do quê? Da fragilidade do vaso de barro. Da fragilidade do vaso de barro. Se houve um evangelho que pregoa que você não tem que sentir, que você não tem que padecer, que não existem aflições só porque você é funcional, só porque você está sendo utilizado, só porque você está desenvolvendo para um fim específico. Opa, esse evangelho não é o evangelho que Cristo nos deixou. A excelência do poder de Deus exatamente se manifesta na existência da fragilidade humana. Aí você fica aí tentando entender o porquê que Paulo disse, né? Paulo disse, não, o Senhor disse para Paulo, né? É na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Então, se você tira a sua fraqueza, se você tira a sua fragilidade, se você tira isso, aonde que o poder de Deus vai se manifestar? Aonde a excelência do poder de Deus vai se manifestar? Você já se estabeleceu como um Deus aqui na terra? Está acima de tudo, de todos? Está acima até das suas próprias emoções? Está acima das suas deficiências? Você não é mais dependente. Agora, onde há dependência, há a manifestação daquele que veio para suprir as nossas dependências. Aonde há fragilidade, há a manifestação daquele que aperfeiçoa nos momentos da fraqueza. Aonde há entendimento que nós precisamos dele para caminhar,
à companhia agradável do Espírito de Deus. Glória ao nome de Jesus. Onde há a superioridade humana, não. Aí não tem evangelho. Não tem evangelho atuante. Não tem campo para a atuação do evangelho. Paulo está trazendo isso aqui para o nosso entendimento. Melhor, deixa eu me corrigir novamente. O Espírito está trazendo isso para o nosso entendimento. O Espírito Santo está nos fazendo entender isso. Que estamos sendo comparados como vasos de barro, frágeis. Se você pegar a etimologia da palavra barro, você vai ver que é humus, vindo da terra. Humus quer dizer humilde no latim, né? E aí você vai entender o porquê da fragilidade. Olha aí, você pega a terra, aqui não tem terra, né? Pega a terra e o que pode ser feito? Precisam de componentes para dar vida. Precisam de componentes para formular. No processo de elaboração ali, de fabricação de um vaso, existia uma etapa que, após aquele trabalho do oleiro, né? Todo mundo já assistiu isso. Aquele trabalho minucioso com as mãos, para formular, para dar o design correto, né? Do vaso. Ele pegava esse vaso e fazia uma exposição ao calor. Em algum momento, em um dos exemplares, não em todos, não era na totalidade, mas poderia surgir fissuras, rachaduras. Em algumas situações, esse vaso era novamente pegado, levado para o processo, novamente. Adicionava-se a água para dar aquela amolecida, né? E a água é um dos símbolos da palavra. Dar aquela amolecida, causar aquela molhabilidade, para que haja como o oleiro trabalhá-lo novamente. E se utilizava cera para poder trabalhar essas fissuras. Voltamos para a palavra sinceridade, que era o que Paulo estava abordando no início do capítulo 4. Sinceridade, etimologicamente, né, a origem da palavra lá, ela surge de duas histórias. Sinceridade tem muito de mística, pastor. Tem. Sinceridade não, etimologia tem muito de mística, né? Para explicar a etimologia sempre tem uma místicazinha, sempre tem uma historieta, né? A gente não tem como afirmar se é veraz ou não é veraz, mas que traz alguns ensinamentos. Então vamos nos valer disso, né? E uma das historietas aí, vamos dizer, sobre a etimologia da palavra sinceridade, é que ela surge, sinceridade quer dizer sincera, tá? Sincera. Ela surge dessa necessidade de aplicar cera nas fissuras. Para quê? Para camuflar a fragilidade do vaso. Esses vasos que sofriam esse processo eram vasos comercializados. Lembra que Coríntio era uma cidade comercial? Eram vasos que eram levados para prateleira. Falei certo. Prateleira. Que ficavam na exposição com o intuito de comercialização. Para serem amostrados. Para serem iconizados. Eu não sei se você está entendendo. Não sei. Mas o que eu quero dizer para nós aqui, irmãos, essa noite, é que a etimologia da palavra nos ensina que nós não precisamos aplicar ceras em nossas rachaduras. O que nós precisamos é entregar para Deus as nossas fragilidades. Eu não tenho que voltar para um processo e aplicar cera nas rachaduras, porque a rachadura está ali.
ela existe. Eu só estou camuflando ela para voltar para um momento de prateleira, para ser visto novamente. Isso não é evangelho. Evangelho é que Cristo apareça e que eu diminua. Evangelho é o homem chegar cheio de rachaduras e ser restaurado por Deus. Mas as rachaduras, as marcas ficarão ali. Sabe para quê? Para as pessoas verem a atuação do Evangelho, do poder de Deus na sua vida. E a segunda coisa, para que você lembre de onde você veio, né? Para que você lembre de onde você era. E para você lembrar do o que você verdadeiramente é. Porque se eu tenho alguma coisa de bom, eu vou me tacar ouvindo, né? Se eu tenho alguma coisa de bom, irmão, se está vendo alguma coisa de bom em mim, é Jesus. Aquilo que você vê de ruim sou eu mesmo, tá? Em nível hard. Sou eu mesmo. Tudo que você vê de bom na vida de um homem, na vivência do Evangelho, não é porque ele virou uma divindade, irmãos. Não. Tudo que você vê de manifestação sobrenatural na vida de um ser humano, na vida de um vaso de barro, cheio de fragilidades, não é porque ele faz sacrifícios maiores do que os seus. Não, porque o sacrifício já foi feito por aquele que poderia fazer. E o sacrifício foi de Cristo na cruz do Calvário. Startou tudo isso. Essas manifestações, essa mudança de vida, as transformações, foi tudo startado lá no Calvário. Pelo sacrifício de Cristo. Vaso tem que ter as suas fragilidades. Seja para qualquer funcionabilidade que ele vá ser utilizado. Para qualquer. Segundo a historieta da etimologia da palavra, vem lá da crença romana, né? Eles acreditavam que com uma cera especial, era basicamente uma mistura do barro com uma outra liga. Eles acreditavam que os vasos feitos com essa cera, volto a dizer, isso é uma historieta, tá, irmão? Historieta. Feito com essa cera, esse vaso atingiu uma perfeição tão grande, que ele ficava transparente. Como essa taça aqui, ó. Transparente. Se colocavam uma preciosidade dentro dele, um colar, joias, conseguia-se enxergar o que estava dentro desse vaso. De tão perfeito que ele era, de tão transparente que ele era. São historietas. Mas eu olho para duas historietas e tiro ensinamentos. Tem evangelho nisso. A nossa vida tem que ser transparente. O que as pessoas precisam ver aqui não é o que o Júnior é, ou o que o Júnior diz ser, né? O que o Júnior diz ser. Não. Elas têm que olhar para dentro do Júnior e conseguir ver Cristo. Tem que haver transparência. Aí eu vou entender por que Paulo diz que nós somos uma carta lida. As pessoas têm que conseguir olhar para nós e até vão lembrar, tá? Porque é inevitável não lembrar. Vão lembrar sim. Vão lembrar de quem você foi, de quem você era, da forma que você se portava, de tudo de errado que você fez.
vão lembrar de tudo isso, mas vão ter que enxergar também o poder transformador que você carrega. Porque Cristo nos deu esse poder, e é desse poder que Ele está falando aqui. Tesouros espirituais, irmãos, que o dinheiro não compra. Tesouros espirituais que eu não consigo formular com a minha mão. Tesouros espirituais que eu não consigo barganhar. Tesouros espirituais que eu não consigo obter por conta da minha ciência, da minha capacidade. Tesouros espirituais que nos conduzem à vida eterna. As pessoas vão olhar e o vaso vai estar cheio de fissuras, pastor. Vai continuar. Mas as pessoas vão olhar com o olhar da concepção romana. Um vaso perfeito, transparente. As pessoas vão olhar, você vai olhar para si e vai falar: estou cheio de fissura, cheio de rachaduras, pontos para serem reparados. Se der um potinho de cera na sua mão, você começa a aplicar cera em tudo quanto é canto. Mas as pessoas vão olhar e vão falar: ali carrega um tesouro, ali tem manifestação de Deus. As pessoas vão reconhecer que alguma coisa sobrenatural aconteceu na sua vida. A história é diferente. Você veio oprimido e agora você não está mais oprimido. Você veio cansado e agora você tem vigor. Você veio sobrecarregado e agora você está ajudando pessoas a caminhar. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. Poder de Deus para transformar a vida humana. E deixa eu dizer, deixa eu utilizar aqui os jargões avivalísticos. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: esse poder está aí dentro de você. Esse poder está dentro de você. E por mais que o diabo diga que não está não, você perdeu. Mentira do diabo. Mentira, está aí. Se não tivesse aí, você nem estaria aqui. Se não tivesse aí, você não teria forças para lutar contra os seus erros todos os dias. Evangelho não é uma perfeição de atitudes, onde as pessoas nunca mais erram. Evangelho é arrependimento em todos os momentos. É saber que tem que convergir, voltar novamente para o caminho. Evangelho é isso. É saber que quando se sai um pouco do caminho por uma atitude ou outra, existe uma ação da misericórdia de Deus, uma ação da graça de Deus, uma ação do favor que eu não entendo, tá? Vou tentar nem explicar porque eu não entendo. Eu não entendo nem porque o Júnior está aqui. É verdade. Tem gente que fica, né, trazendo o testemunho, né? Eu sou um dos adeptos que eu nem gosto de falar muito. Falo quando é aplicável. Gostei de falar muito. Porque fora Deus, eu sei o que eu sou. Eu sei o potencial negativo que eu tenho. Não esqueço disso. Mas eu sei que Cristo transformou a minha vida. E eu estou olhando para pessoas que foram transformadas pelo poder de Cristo também. Eu estou olhando para pessoas talvez que ainda não viveram essa experiência, mas que o Espírito Santo está direcionando as palavras para você hoje, para que você viva essa experiência e comece a ser utilizado para transportar esse tesouro. O tesouro do Evangelho da Graça. Glória ao nome de Jesus. Me ajuda aí. João capítulo 14, versículo 15. Eu
Eu vou ler 3 versículos, 4, na verdade, não vou mentir não, 4. Só para a gente... Glória ao nome de Jesus. Olha só. Como armazenadores, né? Armazenadores do Evangelho, olha o que a palavra nos diz. Se vocês me amam, Jesus dizendo, guardarão, armazenarão os meus mandamentos. Em outras traduções, as minhas palavras. Quer ser um vaso e ter a função de armazenar? Armazene a palavra, porque a palavra vai te moldar. Dê um segundo. Mateus 13, 23. Olha aí. Cultivo, ó. Mas o que foi semeado em boa terra? Quem é boa terra aí? Tem ninguém que é boa terra não, irmão? Eu, hein? O pessoal deu uma cochilada no espírito aí agora, né? O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, entende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Agora vira para a pessoa que está do seu lado aí, pergunta ele assim: você entendeu? Entendeu? O vaso utilizado para cultivar. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 2, 3. Bora. Tá. O pastor fez um sinal aqui, eu pensei que era comigo, irmão, que eu tenho problema com horário. Aí já viu, né? 2 Coríntios 3, 3. É 3, ô Lucas? Vamos lá? Vamos ler isso aqui juntos. No 3. 3. Vocês. Vira para o lado aí, ó. O que está do lado fala: você está sendo lido. Ou está sendo lida, né? Você está sendo lido. Estão avaliando todas as vírgulas. Estão olhando o emprego da crase. Estão avaliando a sua gramática de todas as formas. Ou seja, as pessoas estão olhando para você. E você, como um vaso de barro, todo rachado, cheio de fissuras, cheio de fragilidades. Mas as pessoas estão olhando e estão conseguindo ler alguma coisa de Deus. Ah, isso é evangelho. Isso é evangelho. Salmo número 51, verso 17. Salmo número 51, verso 17. Eu vou terminar, irmãos. Verso 17. Entendimento de ser um vaso é isso ali, irmãos. Vocês estão vendo aqui, né? Eu estou vendo lá. Entendimento é isso aqui. Fragilidade. Quem está falando isso foi um dos maiores reis da história, tá? Ó, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado.
coração e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, como é que eu posso ficar camuflando as minhas fragilidades? Não posso. Não posso. O sistema, isso é bíblico, tá? O sistema governante, né? Em âmbito espiritual que eu estou falando, ele nos conduz a nós não querermos expor mais nada. Mais nada. Porque já não existe mais confiabilidade humana. E um dos princípios do Evangelho era a confiabilidade humana. Eu deveria confiar mais em você, Zé. Deveria. Eu deveria ter você como uma pessoa que eu pudesse abrir as minhas culpas, falar, com uma pessoa que eu pudesse confiar, para que eu fosse curado de algumas situações. Só que o sistema governado por Satanás, o nosso adversário, foi tirando isso de nós. Ninguém confia mais em ninguém. Foi tirando isso. O sistema foi até nos ensinando a nem confiar mais na figura do pastor, que é o nosso guia espiritual aqui. É uma pessoa que foi separada para nos ajudar na caminhada. Não, ei, compartilhar minha vida com o pastor, nada, rapaz, tá doido. E às vezes o pastor é uma pessoa de Deus, né? Mas o sistema foi introduzindo isso no meio da comunidade cristã. E nós fomos aceitando isso. Fomos aceitando. E de certa forma nós aprendemos a ficar camuflando e escondendo as nossas fragilidades. Isso afetou tanto que nós desenvolvemos a capacidade de querer, sabendo que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Nós queremos camuflar as coisas para Deus, irmão. Olha só, como é que nós somos loucos, né? Malucos, sem orientação nenhuma. Nós nos tornamos por um momento incapazes de nos voltarmos para Deus e conseguir refletir como Davi refletiu ali, ó. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito. Aí eu quero terminar te convidando a ficar de pé. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu voltar com meus jargões pentecostais aqui, né, irmão? Vocês gostam, né? Olha só. O diabo, Satanás, o acusador, né? O opositor, ele trabalha com exposição para promover morte, né? Porque a finalidade do ladrão é o quê? Matar, roubar e destruir. O diabo, ele trabalha com exposição para isso. Para matar, para roubar a tua alegria, para destruir a sua caminhada. Agora Deus, ele trabalha com exposição, sabe para quê? Para dar vida, e vida essa com abundância. Para trazer cura, para trazer libertação, para trazer transformação. Existiu uma mulher
com fluxo de sangue, que venceu a barreira ali da multidão, agiu ilegalmente pela cultura religiosa da época, não é? Amém aí, para os que leem a Bíblia? Não era? Ela tinha que estar ali, ela podia estar ali? Não, ela estava com fluxo de sangue, ela não podia estar ali. Ela agiu, tocou em Jesus, foi curada. Ela sentiu virtude, e Jesus também sentiu que saiu virtude. E aí Jesus indagou: quem me tocou? Jesus sarcástico, né, cara? Meu Deus do céu, né? Só Jesus mesmo. Brincadeira, tá, irmãos? Jesus, quem me tocou? Quem me tocou? Não, quem te tocou, Jesus? Um montão de gente aí, cara. Não, alguém me tocou. Eu senti que saiu o poder de mim, saiu virtude. E aí a mulher vem e Jesus indaga para saber as verdades dela. Ela poderia ficar quieta, mas ela expôs a verdade para fora. E aí Jesus proferiu palavras, cura e salvação para a vida dela. O que nós aprendemos com isso? Tem coisas que precisam ser expostas. Precisam ser expostas. Fissuras, rachaduras, que você sabe muito bem que tem. E que estão te distanciando de viver um momento mais íntimo de relacionamento, lembra? De relacionamento com Deus, de relacionamento com o Espírito da verdade. Mas você não está conseguindo expor verdade. E o Espírito da verdade habita onde há mentira? Não. O Espírito da verdade habita onde não há sinceridade? Não. O Espírito da verdade habita onde há fragilidades? Sim, irmãos. Sim. Sim. Só que eu nunca quero me dar como frágil. Sabe por quê? Porque eu sou o Júnior, irmão. Eu sou o Júnior, vai vir aqui na frente para receber oração, rapaz. Para receber um abraço. Pô, tá doido, Júnior? Tá doido? Eu tô quase apóstolo, rapaz. Que na verdade todos nós somos apóstolos, tá, irmão? Apóstolos quer dizer apostolinha, aquele que é enviado. Jesus enviou todos nós, tá? Todos nós. E ele disse ainda, ó: vocês são discípulos discipuladores. Ide e fazei discípulos. E batizem eles. Então nós somos discípulos discipuladores. Apóstolos. Fomos enviados. Mas nós não conseguimos nos desvencilhar disso, da nossa imagem. E não queremos reconhecer a nossa fragilidade. Não queremos reconhecer as nossas fissuras. E eu estou falando não reconhecer para mim não, irmãos. Reconhecer para Deus. Deus. Eu quero convidar pessoas que entendem que existem fissuras, que estão atrapalhando na caminhada com Cristo, aqui à frente, para nós orarmos. Se você sente isso, vem aqui à frente. Fissuras que talvez fazem você se distanciar de uma experiência maior com Deus, distanciar de algo mais profundo com Deus. Você até ouve falar de Deus, conhece Deus na superficialidade, mas ó, Deus está te chamando exatamente para viver algo sobrenatural. E deixa eu explicar esse negócio do sobrenatural aqui, tá, irmão? O sobrenatural de Deus às vezes se manifesta no natural da vida, tá? No natural da vida. É o que você não tinha forças para dominar, para vencer, é você começar a vencer. Quem vai saber que é sobrenatural é você. Porque o sobrenatural é para você, não é para quem está olhando, não. É para você. Simples assim. Isso é evangelho. Deixa eu pedir ajuda dos meus pastores aqui, pedir ajuda do pessoal que intercede, porque nós vamos orar por essas vidas aqui. Nós vamos orar.
Se você sentir de sair daí do seu lugar, vir aqui para comungar como igreja, dá um abraço em pessoas que estão aqui à frente. Pastor. Estenda as mãos para cá.